tarde, galera. Tudo bem com vocês? Olha o meu texto, não tá? Bom, eu quero contar para vocês acontecimento que aconteceu na minha vida. Eu sou natural da cidade de Lago Seca, Paraíba. A gente, desde pequena, desde quando a gente nasceu, eu e minhas irmãs, a gente nunca se... A gente não tinha onde morar. A gente tinha que morar ou na casa de minha mãe... Na minha mãe, não, meu Deus. Na casa da minha avó, ou se não, em sítio, né? Com meu pai para ser caseiro. Até os meus 4, 6 anos, a gente morou em Matinhas. Depois a gente veio morar e fomos morar no sítio vizinho aonde eu moro, sítio Cravatá. E moramos na casa da minha avó. Minha avó morava da cozinha para trás e a gente só pegava a sala. Aquele pequenininho, era tudo na sala, cama, cozinha, tudo mais. Nisso a gente foi crescendo, a gente mal ia para a escola, porque assim, a gente não tinha, sei lá, era uma pobreza total. Nisso a gente ainda fomos morar no... Pronto, deixa eu contar. Saímos do Cravatá, fomos morar no sítio Conceição, que fica perto da Vila Forró, para aquelas bandas. E a gente passou muito tempo lá e era muito bom, porque tinha muito fatura, muita manga, muita jaca, era aquela coisa, né? A gente, como na época era tudo criança, né? A gente não entendia muito bem, porque a gente sofria tanto, passava fome, era tudo ruim. Daí, gente, a gente passou um bocado de tempo lá nesse sítio. Meu pai, com a cabeça oca do meu pai, né? Que Deus me perdoe, mas é. A gente vivia bem lá nesse sítio, toda semana o homem pagava direitinho, não faltava nada. Meu pai inventou de trabalhar com o antigo patrão dele. Eu não vou dizer o nome do fulano, porque ele ainda está vivo, né? Fomos lá, gente. Nos primeiros meses, sempre é uma de rosa. E as filhas dele brincavam com a gente, e era aquelas alegrias todas. Nisso, acho que uns 6 meses, a gente não estudava, viu, gente? A gente não teve uma vida tão fácil, não. Nisso, ele não começava, não pagava meu pai, assim, todo sábado, não. Ele dizia que dava por mês, passava um mês, 2 meses. Ele não queria saber, não, se a gente tava passando fome, não. Nisso era a gente tudo pequena, a gente era pequena. Onde a gente morava, assim, por detrás da cozinha, era uma plantação de laranja. Laranja clave, lima do céu, Bahia, tangerina, uns pés de jaca. Só que não tava aquela jaca, ai, que jaca gostosa, não. E a gente era assim, brincava. Minha mãe saía da casa dela todos os dias, deixava a gente pequena, sem nada para comer, para ir ajudar essa senhora, né? A patroa do meu pai, a patroa dela também, sabe? Lavava roupa, começava a lavar roupa das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. Era uma vida de escravizão, sendo escravo, porque trabalhava, não recebia, né? Nisso, minha mãe adquiriu até um fungo, né? Que ela chamava de oeiro, mas é fungo, né? E a gente ficava em casa sozinha, gente. O que tivesse, a gente colocava para comer feijão. Só tinha feijão, às vezes, só tinha arroz. Ele não pagava meu pai. No outro sítio tinha fatura, nesse tinha fome, muita fome. E meu pai aprontava muito feijão, milho, mas era mais para eles, entendeu? Mais para eles. Quando meu pai aprontava milho, assim, pegando os tempos de São João, né? Elas vinha de noite, que naquele tempo não tinha telefone, não. Se existia, não sei, né? Vinha de noite, gente, e minha mãe tinha que ralar, papai tinha que tirar os milho, ralar, a mãe ficava ralando milho até 4 horas da madrugada. Nisso, por onde tivesse canto, a gente dormia. Entendeu? A gente dormia por cima de tudo, por cima daquilo, E minha mãe lá. Era muito triste que a gente passou morando lá. E passamos muito tempo, não sei se foi quase 2 anos, e a gente não tinha nada, gente. Móvel, não tinha nada não. Como a gente vivia se mudando para lá e para cá, e não tinha nada. E como eu fui morar nesse sítio, quando eu falei o primeiro,
acho que era sofá, que eles fez de cimento, cama de cimento, mesa de cimento. Então, minha mãe nem precisou levar o que ficou na casa da minha avó. E nisso, gente, quando era tempo de farinha, minha mãe tinha que rapar a mandioca, ia fazer farinha, a casa era longe, a casa de farinha, e a gente tinha que ficar lá, né, sozinha na casa da gente. E minha mãe e meu pai ia fazer essa farinha. E eu era muito danada, né? Eu e meu irmão Alexandre. A gente, que eu sou a mais velha, quando tudo em dormir, a gente capava o gato e ia-se embora. Tão escuro nesse mundo, gente. Você colocava o dedo nos olhos e furava, porque você não via o seu dedo de tão escuro até a gente chegar lá, gente. Era o maior sufoco que a gente passou. E eu e minhas irmãs, e minha mãe, e meu pai também, né? Passando fome, sendo humilhada, minha mãe, que essa mulher humilhava demais minha mãe. Era uma pessoa muito mal, sabe? Essas pessoas só porque se achava melhor. Tem e não pagava, que era todos dois, ela e o marido eram dois trambiqueiros, veacos, safado, que não pagava meu pai. Então a gente não tinha comida. Aí começaram a dizer, não, Oliveira, meu pai, né? A gente vai pagar vamos fazer uma feira. E três meses nós fazemos uma feira. Quando fazia essa feira? Aí não comprava carne, não comprava caixa de nada, e essa feira é para passar 3 e 4 meses. Gente, tinha condição? Não. Nisso, meu pai pegou uma briga com esse homem, com o patrão dele, e o patrão dele até puxou uma arma para meu pai, e aquela situação não já estava bom, né? Já vivia aquele sofrimento todo, passando fome, passando humilhação na casa. O sítio era tão maravilhoso, o sítio era tão bom, que era bom, que tinha fatura, mas a gente não ganhava dinheiro, né? Não tinha assim, fatura que eu tô dizendo, não tinha outras frutas, tinha laranja, essas coisas, mas era bom, tinha um plantio de macaxeira, tinha isso, tinha aquilo. Se o homem fosse bom, beleza, era bom de morar. Que toda semana você precisa fazer feira. Onde tem criança, pior ainda, que faltava café, faltava açúcar, faltava tudo. Minha mãe, não sei que minha mãe tem um juízo bom hoje, não. Que a gente passou muita necessidade, fome mesmo. O certo é isso, passamos fome. O papai foi lá no atual patrão dele, que ele já falecido, falou com ele, disse assim, estava assim assado, ele disse, olha, põe Oliveira, volte de novo para lá. Nós fomos, votemos. Só que quando a gente chegou lá, não tinha fatura ainda não, né? Manga, jaca. Mas toda semana era certo pagar. Fora isso, que minha mãe, todos os dias, 5 horas da manhã, tinha que sacodar. Meu pai sacodava 4 horas, tirava o leite. E minha mãe ia de pé, que era longe. Subiu uma ladeira enorme para chegar noutra ladeira para ir, até chegar em Campina, para levar esse leite para esse homem. Era também uma humilhação. Vai, papai, pega uma briga de novo com esse homem. Esse homem disse, ele já queria botar a gente para fora, a verdade era essa. E a gente tava estudando, tava tudo bem. Ele pegou, gente, botou o papai para fora, o papai botou ele na junta, né? Chama junta, juiz, botou lá no juiz, lá. E no juiz não, papai não chegou e teve o juiz, ficou na delegacia. E nisso, ele não pagou nada a papai, né? Aí papai tinha aprontado batata doce, papai tinha plantado feijão, milho, e a gente se escapava com aquilo e com as galinhas, que era assim. Que não deixava papai criar outros bichos não, mas galinha podia criar. E a gente passando uma fome, passando quase 3 meses lá nesse sítio, depois que esse homem botou pra fora, passando fome, fome mesmo. Ao ser que ele, na época, gente, R$ 40 era uma fortuna, ele deu R$ 40. Papai arrumou um carro, alugou uma casa na Vila Florestal, umas vajantes que tinha não, que tem até hoje. Só que de primeiro era tudo mato, hoje não, hoje tá avenida, hoje mudou muitas coisas. Aí nós viemos morar lá. E meu pai ficou trabalhando, fazendo bico, fazendo acolá. Nisso, papai arrumou um homem para morar, só que era em Gujão, no Cariri, né? E papai dizendo que o homem disse que era muito bom, que era fatura, não faltava nada, era muito leite pra gente. E a gente ficou tudo agoniado para ir sair daquele buraco que a gente tava morando. Quando foi umas 4 horas da madrugada, chega esses carros de boi, que vocês possam imaginar, esses carros enormes de boi,
cheio de merda de vaca. Já vai, gente. Pensa que a gente foi na bulé, a gente foi tudo dentro da merda de vaca. O maior fedor desse mundo. Aí já vai, bate aquele sono, aquela agonia pra dormir, né? Porque você vai, aí chega lá em Gujão. Minha filha, aquele casarão. 30 janelas de um lado, 30 janelas do outro, um corral todo emendado. E a gente achou aquilo, só não achei bom, né? Mas a velha, uma velha magra, alta, loira, disse: vocês têm galinha, a gente tem que cortar os pés da galinha para não se misturar com a da gente. Aí foi cortar os pés da galinha da gente. E a maior tristeza, né? Com o sofrimento das bichinhas. Oh, meu Deus, pensa no sofrimento daquele. Aí a gente tava brincando, eu e meu irmão, de bicicleta. Aí o velho disse: vamos pegar lenha, guri velho, para fazer o fogo. Já vai. Aí eu olhei pro meu irmão e disse: meu irmão, aqui assim, que a gente, né, a gente nasceu tudo quase do mesmo idade. Da mesma idade não, né? Eu sou a mais velha, ele vai fazer 36 anos em setembro, que tem, fez 35. Aí nós fomos conversando, ele disse: Liu, eu não gostei daqui não, e tu? Ele disse: eu também não, eu quero ir embora. Ele disse: eu também. Aí nisso, gente, claro que o pai não veio no mesmo dia, né? E esse velhão alto, essa velhona alta, o velhão alto brigava tanto na velha, né, dizia coisa com ela. Eles foram-se embora no domingo. Que eles dormiam na mesma casa onde a gente morava, na sede, né? Porque não tinha outra casa. Cobra tinha como peste. Sabe como é peste? Eu tinha até medo, gente. Era cobra, era tudo. E a gente tinha que sacodar todo dia, logo cedo de manhã. Não fui pra escola lá não, viu? E que passei em poucos os dias. Pra levar esses bichos. Longe que só, longe. Só mato, só grogueia, só pedra. Pra deixar eles em outro lugar. E desse jeito a gente ia todos os dias, todos os dias. O maior presente que eu tive lá é que eu achei uma ovelhinha abandonada e criei ela, né? Depois que vendi, depois de grande. Aí, beleza. Criei um três só, desse tamanho. Não se acostumava com o lugar, né? Minha mãe deu uma desinteria nela, que hoje ela morreu. Tanto cagar. O fogão era um berço. Pô, lenha era bom porque tinha muita lenha, era tudo fatura assim, dessas coisas. Galinha do velho era assim. Tinha um lajeiro de pedra, de lavar roupa, assim. Aqueles lajeiros de pedra dessas antigas fazendas que eles botam uma em cima da outra, né? Dessas pedras que faz calçamento, essas pedras grandes. Aí a gente, todo dia, a gente tem o costume de cortar as palmas pra picotar e fazer comidinha. Nesse dia, sei lá, tocou assim no meu coração o negócio, eu me afastei um pouco. E minha irmã, que é encostada a mim, Ana Cláudia, ela tava cortando. Ixi, eu vi uma cepeta mesmo assim. Eu disse: Cláudia, por amor de Deus, tem uma cepeta aí, uma cobra. E a bichinha deu um pinote pra trás. Papai catucou, a bichinha entrou pra dentro, mais se loucou pra dentro do buraco. Papai mandou a manhã frever. E a gente tem que educar pra ela não fugir, né? Pegou, ferveu água, jogou lá dentro, a bicha saiu, o papai matou. Imensa, gente, tô dizendo, imensa. E assim, perto da casa, assim, do lado de cá, assim, perto da frente da casa, era aquele terreirão, parecia areia de mar. E tinha um lugar, mãe fazia queijo todos os dias. Aí nisso, mãe, pobrezinha entrando, minha filha, uma cobra preta e branca. Eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca tinha visto uma cobra preta e branca. Entrando, minha filha, a pobrezinha gritou pra trás. Aí o velho tava lá nesse dia. Aí o velho disse: agora deu. Com medo de uma coisinha dessa, uma cobrona daquela. Eu sei que a gente já não tava mais aguentando. Meu pai, né? Bateu 7 cantos de gujão. Rapaz, foi até na cidade. Mas a gente não. Aí a gente olhava a escola, gente, era muito longe a escola, minha filha. Era como caso daqui pra Esperança, se a gente fosse estudar lá. Aí um dia, meu pai já queria sair mesmo, né? O velho chegou. Ah, vocês acreditam? Aí o velho chegou com um morador novo. Não disse nada pro meu pai, não. Quando a fé chegou com esse morador, não sabe, porque ele vinha só no sábado. Aí esse aqui brigou lá com meu pai, não sei o quê, que não queria meu pai disse também, eu não quero ficar mais aqui mais não. E eu vou me embora. Aí o velho disse assim: eu quero saber como é que tu vai embora. Isso é umas 12 horas do dia, gente. Aí eu sei, ainda bem que eu tinha preparado a comida e coisa e tal, só que a gente não tinha almoçado nesse dia, não. Nessa hora, quando ele chegou, a gente não tinha almoçado ainda. Ele disse assim:
Aí papai pegou uma bicicleta velha, a bicicleta que a gente tava brincando no começo. Pegou essa bicicleta, amontou pra Gujão, pra vir pra Campina Grande. Porque quem mora aqui na Paraíba sabe que Gujão é o Cariri. E sair de Gujão pra Campina Grande, quando meu pai ia chegar em Campina, gente, pra arrumar um carro pra voltar de novo pra buscar a gente. E o morador lá, escutando, e o velho, dele comer esses meninos, que não pode ficar com fome, porque eu vou entregar o conselho tutelar, como que a gente não tivesse mãe e pai. Ele ia se ferrar. Aí eu sei que a gente tudo triste, né? Olha como Deus ajuda os pobres. Deus não abandona ninguém, não. Muitas vezes é a gente que abandona Deus. Quando a gente olhou, viu um caminhão imenso, enorme. E papai dentro com a mão assim, gente do céu, que alegria. A gente começou a gritar, é papai, mãe, é papai. Ave Maria, quando papai chegou, colocou a gente em cima do... Colocou os troços em cima do carro, meio velhinho, e o bode velho que ele tinha trocado. E fomos embora. E o morador disse mesmo assim, eu que não vou ficar aqui. Veio-se embora e ficou na cidadezinha, que eu não me lembro, perto de Campina Grande. Aí nós fomos morar na mesma casa, gente. Só que passava muita fome, quando a gente veio de novo, morar aqui na Vila Florestal, Lagoa Seca. Muita fome, muita pobreza, entendeu? Papai arrumou outra granja para morar lá pro Cavatá. Lá era fatura, o homem não incomodava, que era um cirurgião de Campina Grande. Papai ia, só o papai que se acordava logo cedo para tirar leite de vaca, né? Aquele negócio, mas sobre essas coisas era muita fatura. Só que um dia, meu primo, Pedro, foi passar os dias lá em casa. Nisso, gente, eu comecei, né, não sei se eu sou sensitiva, mas começou, o piso dessa casa tinha janela por todo canto. Eu não sei que essas casas velhas antigas para ter tanta janela. Uma coisa começou a passar pano na casa. E nisso eu fiquei assim, não sentia medo, não, de jeito nenhum. Se eu disser que eu tinha medo, tô mentindo. Via passando pano, passando pano, passando pano, e quando eu olhava, nada. O pinico, né? É um banheiro era fora, a gente deixava o pinico na cozinha. E o quartinho da gente era maior do que esse meu, pouca coisa. Só cabia, porque era duas camas de solteiro, né? Era maior, pouca coisa. E minha cama era de mola. E nisso, fazia xixi, eu olhava ninguém. Bebia, abria o pote, batia o tampo, botava o pote a tampa com força no pote, botava o copo em cima. Eu ia olhar, nada. Eu tinha uns 13 anos nessa época. Não, 12 anos. E nada. Nisso, quando passava um minuto, já vinha passando pano no piso grosso da sala. Agora lá era engraçado. Aí eu peguei, o quarto de manhã era assim, o quarto de manhã tinha duas portas. A da sala do meio e da sala. Aí vinha passando pano. Eu ia e nada. Eu entrava, ia direto, ia pra sala, entrava no quarto de minha mãe e saía de novo. Nada. Foi um dia, eu disse, meu Deus, eu não vou olhar. Não vou olhar quem é, não. Começou. Passar pano, eu não olhei. Fez xixi, eu não olhei. Abriu o porte, eu não olhei. Botou a tampa, eu também não olhei. Minha filha do céu, eu não tô mentindo não, gente. Jamais eu estaria inventando conversa pra vocês. A cama, né, de mola, levantou assim a cama. Eu tive que segurar. Aí nisso, mas não fiquei com medo, não. Segurou, a cama baixou de novo, né? Aí pronto, passava meia hora, o cachorro, isso, gente, começava tudo de novo. E nisso me deu uma tosse seca tão grande, gente, que doía isso aqui, o peito da gente. Doía, toda noite. Eu não dormia mais, tossindo. Eu disse, a mãe, tá acontecendo isso, minha mãe pensava que era mentira. Até no dia que chegou uma mulher lá e disse, minha tia morreu aí nesse quarto nas meninas dormem. A mãe já tinha contado a mãe os acontecimentos, mas tá dizendo que era mentira, né? A mãe olhou assim pra mim, meio com os olhos assim. Tá. Aí eu disse, mãe, eu já tava pensando em ir embora. A sorte que a gente passou, acho que passei um mês lá, um mês ou 3 meses, uma coisa assim. Então, pense, esse daí foi ruim pra mim, né? Quando eu saí de lá, que voltei, morar aqui na casa, a tosse, ó, o povo foi-se embora até hoje. Acho que era alguma coisa, né? Dessa senhora que morreu lá, não sei.
Aí fomos de novo, gente, morar na casa da minha avó, sendo humilhada. Tinha hora de ligar a televisão, tinha hora de ligar, não podia estar lá para 6, coisa e tal. A gente não podia tomar banho no banheiro dela. A gente não podia nada. A gente tinha que tomar banho lá fora, logo cedo da manhã, para ir para a escola. Era um sufoco demais. Eu, não vou mentir, eu mijava na cama. Eu sempre mijei na cama. Hoje mais não, né, gente? Mas antigamente, aí pra gente tomar banho pra ir pra escola, era um sacrifício. Minha avó proibiu manhã de cozinhar no fogão dela. Disse que tava estragando a vista e não queria que manhã cozinhasse mais ali. Minha mãe fez um fogo, gente, lá no fundo do quintal, né? No fundo do quintal, já pegando os capim, que não tinha nem nada. E manhã cozinhava lá. Quando chovia, era o maior sofrimento. Meus primos cagavam no terreiro. Minha avó, perante a Deus do céu, minha avó saía barrendo aquela fezes pra cima do fogão de minha mãe. Deus me perdoe que ela já morreu, mas ô mulherzinha sem coração, como é que tu vai barrer as fezes e jogar no fogão de uma pobre coitada que não tinha nada, já havia cozinhando ali? Era um sufoco danado. Que bom é bom. Quando a gente é bom, a gente tem que dizer, pensa numa pessoa boa. Não era, ela é boa por outras coisas. Nessa parte, ela foi cruel com a gente. Foi um belo dia, tia Selma chegou lá em casa e disse, Socorro, tu não quer morar na casa de Afonso, não? Que era a casa dela. Afonso saiu e tu quiser, manhã, a gente ajeitou as coisas da gente, aí fomos embora morar lá. E era uma casa boa, de tijolo, coisa e tal. Só era ruim porque tinha um quarto. Nisso, minha filha, quando foi no domingo, meu tio chegou lá em casa e disse que, não, Socorro, eu troquei essa casa, noutra lá pra cima e vamos se mudar agora. Ele ajudou. Fui morar. Um pesadelo nessa casinha de taipa. A casinha era bonitinha, era aconchegante, mas tinha uma vizinha do lado de cima, que era o próprio cão, o próprio diabo. Deus me perdoe por dizer essas frases assim tão fortes. Mas era. Quando a gente chegou lá, uma pessoa, né? Aquela vizinha boa pra dizer que era boa, minha filha. Essa velha foi-se embora pra São Paulo. Aí ficou a filha dela. E era amizade pra lá, amizade pra cá, não presta, né, gente? Aí eu sei que essa velha voltou. Quando ela voltou, gente, era pra desculambar a gente, me chamar de rapariga. A gente, tudo moço em casa, né? A gente era tudo direito, a gente não saía a gente não saía pra festa, a gente não saía pra nada, não tinha namorado, nunca. E a velha chamava a gente de rapariga, sabe, ruim. Eu comecei a ver coisa dentro dessa casa. Eu ia dormir, eu me assim, ficava naquela elevação. E pra mim, quando eu olhava assim, uns pés, parecido pé de bódor, eu sei lá que dano era aqui. Toda vez que eu ia dormir de tarde, era esse sufoco. Eu via muitas coisas nessa casa. Porque já de casa certa, tinha uma velha que eu acho que fazia catibó, né? E era sofrimento. Tinha um rapaz na época, eu não vou falar o nome dele, que ele gostava de se apaixonou por mim, que ele chamou minha prima para ir para ir para São Severino. Minha prima disse que não ia. Aí ele foi, falou comigo. Vamos, que fulano de tal não vai e tu vai no lugar dela. Eu disse, mas para mim ir, você tem que ir lá em casa pedir minha mãe. Nisso ele disse, quando for mais perto eu vou. Quando chegou mais perto, quando ele chegou lá em casa, dona Socorro, a senhora deixa Paulo e mais eu, prometo, do jeito que eu levo ela, desse mesmo jeito ele fez. Eu não vou dizer se ele deu em cima de mim, deu cantado, que era um moço muito bonito, os cabelos cacheados. Não, ele me tratou super bem, era direto como eu vesti, que é isso, que é aquilo, sabe? Foi, levou a irmã dele perto da gente, entendeu? Ele me tratou super bem, mas ele ficou apaixonado por mim. Eu disse que eu não queria. Isso eu já tinha 15 anos. Não, não quero não, quero não, quero não, quero não. Eu gostava de tu, rapaz, filho de seu Nequim, Léo, né? E disse embora, mas ainda gostava muito de Léo. Nisso, passou no tempo, ele começou a namorar com essa fulana. E daí, minha filha, essa fulana, com ciúme, a filha da véia, né? Com ciúme, né? Eu não tava nem moral, mas ninguém andava, porque eu era tímida, matuta, do mato, só ficava para cuidar dos meus bichos ou ir para a escola. E essa mulher achou de que eu ia ter uma coisa. Aí começou, isso aí não é mais virgem, não, isso aí já é mulher, não sei o que, mais de dentro.
Minha filha, ela tava com a barriga pelas costas. Minha mãe ia quebrar ela no pau, aí todo mundo, não, faça isso não, socorro, que ela tá, meu Deus, como é que pode levantar um falso desse pra menina? Bom, eu disse por mim, o que é dela tá pra vir, vive hoje. Nisso ela começou, tá dessa finura magra, feia, sabe, muito horrorosa. Aí sim, nessa casa ainda, minha mãe era humilhada pela minha tia também. Daí, meu tio todo que tá no céu, chegou para meu pai e disse, olha, Oliveira, tem uma casa lá no outro lado, que o homem não mora mais lá e que vai morar, ele tá morando em Lagoa Seca, ele tem um terreno, mas não tem os material. E tu tem os materiais, mas não tem o pedreiro, né? Se tu quiser trocar, ele disse que troca. Aí papai disse, troca. Aí botou a geladeira, botou a televisão e hoje nós estamos aqui. Para a honra e glória de Deus. Graças primeiramente a Deus e segundo a ti toda. Então hoje nós vivemos bem. Quando a gente veio morar aqui nessa casa aqui, nós estudemos. Minhas irmãs têm irmã formada. Meu irmão, ele não tem formatura nenhuma assim não, mas é um ótimo para negócio, né? Então, isso aí tudo se vale a muita fé, a muita oração, a ser temente a Deus. A gente passou por tudo isso, mas a gente venceu. Então, né, foram coisas terríveis que aconteceu na nossa vida. Mas valeu a pena tudo que a gente passou e ter Jesus ainda, melhor ainda. Boa sorte.